Vocês me pediram bastante para fazer uns personagens que vencem o Buda de World of Darkness e os personagens que ele venceria. Foi bem difícil de fazer essa lista. Buda é aquela entidade que destruiria fácil o universo DC, Marvel, o Mineco, o Lovecraft e até mesmo, se fosse arriscar, o universo de SCP. Tá duvidando? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre ele nesse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. No universo de World of Darkness, o Buda é uma representação mística e também transcendental do Buda histórico, personificando a iluminação suprema e a sabedoria absoluta. Ele possui poderes e habilidades transcendentais, com a capacidade então de influenciar e também alterar a realidade com base em suas compreensões profundas do universo, possuindo uma sabedoria incomparável de verdades universais e da própria natureza da existência. Só a sua presença é uma influência calmante e também harmoniosa que pode dissipar conflitos e também trazer a paz espiritual. Buda transcende a dualidade de bem e mal em World of Darkness, mas sabe o que transcende também? É o seu like que você vai dar agora nesse vídeo e convido a vocês também a se inscrever no canal, que aqui a gente traz diversas batalhas com vários personagens diferentes da ficção. Vence Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar já foi considerado o segundo ser mais poderoso do universo DC, igualado apenas com seu irmão Michael, ou Miguel, e superado então pelo seu próprio pai, The Presence. Antes da própria criação do multiverso, a Witch, ou a Watch, chame como você bem entender, criou 12 irmãos e deu de presente a cada um deles. Samael recebeu a vontade do fogo e Miguel o dom da criação e o poder do demiurgo. Foi Miguel quem deu a origem ao cosmo do nada, e Samael quem o moldou e desejou que existisse. Miguel é o poder ilimitado de Deus. Ele pode criar e destruir em escala infinita, porém não pode moldar sua criação. Lúcifer não pode criar algo do nada, mas pode transformar algo em qualquer coisa, pois ele é a vontade infinita de Deus. Lucifer Morningstar é uma das entidades mais poderosas, sendo onisciente, assim como seu pai, podendo abrir portais para outro plano da existência e tudo mais. Alguns motivos que fazem Buda vencer o Lúcifer é a cosmologia de World of Darkness ser bem maior do que o universo DC. Isso automaticamente faz todos os feitos, importância e a potência de seus poderes serem mais grandiosos do que o Lúcifer. É dito também que o seu verdadeiro eu, do Buda, ele é o fundador do Dharma, a realização última de que o eu e o outro, o sobrenatural e o natural, o perfil divino, são conceitos arbitrários. Buda superou todos os deuses ao alcançar a iluminação perfeita, e assim ele superaria Jeová, aspecto do eu sou o que eu sou, Boundary e muitos outros seres que criaram seu próprio Tellurian, ou seja, Buda estaria muito mais próximo de Deus do que os próprios avatares de Deus. Perde Jeová, World of Darkness. Eu citei o Jeová que perderia na verdadeira essência do Buda, e realmente há descrições que provam que o Buda perderia para o próprio Jeová, que o Buda superaria o Jeová. Mas se tirarmos a verdadeira essência do Buda, a famosa forma padrão do Buda, colocarmos ela em jogo, o Jeová poderia sim vencer numa possível luta entre eles. Afinal de contas, a hierarquia coloca Jeová como sendo superior ao Buda. O poder é a capacidade de realizar atos do Jeová, a capacidade de realizar coisas, de realizar trabalhos. Também a autoridade ou influência como resultado da própria adoções ou então posição. Os atos do Jeová não são expressões de energia isoladas, não relacionadas ou então erráticas, mas são atos coordenados e também intencionais, com um fim definido em vista. Embora seu poder sustente o universo e as criaturas vivas nele, Jeová não é como uma peça central do seu universo. Seus atos provam que ele é um Deus pessoal e com propósito. Jeová, como um Deus das religiões abrâmicas, judaísmo, cristianismo, islamismo também, é considerado uma divindade onipotente e também onisciente dentro desses sistemas de crenças. Mas, no mundo de World of Darkness, as entidades sobrenaturais, como vampiros e lobisomens também, têm suas próprias regras e também hierarquias de poder. No próprio RPG, os narradores e também os jogadores individuais podem criar suas próprias interpretações e também adaptações de elementos religiosos e também sobrenaturais. Ou seja, se Jeová aparecesse em um jogo do mundo das trevas, World of Darkness, a representação específica do nível de poder seria determinado pelo narrador e pela própria narrativa do jogo. Mas, na maioria das vezes, Jeová aparece como um avatar
do I Am That I Am, a Witch, ou a presença desse mundo, é o pilar essencial na estrutura da própria árvore da vida, onde então, em sintonia com sua contraparte, habita em um plano superior. Este é o reino das epifanias, esferas puramente conceituais situadas no ápice da alta umbra. Nesse local encontramos uma hierarquia de níveis cada vez mais abstratos de existência e também consciência, onde cada entidade percebe seu entorno como silhuetas projetadas sobre uma parede que se estende infinitivamente. Ou seja, Buda teria dificuldades para poder enfrentar o Jeová na sua forma base, Vence Suyokon. O rei macaco conhecido como Suyokon é uma criatura mitológica no romance chinês Viagem ao Ocidente, escrito no século XVI. Ele é uma criatura nascida de uma simples pedra que desenvolveu habilidades místicas e poderes sobrenaturais através das suas práticas taoístas. Suyokon não é apenas forte, mas ele também é capaz de carregar o peso de 2 montanhas celestiais, enquanto corre mais rápido que um meteoro. Surpreendentemente, com uma única cambalhota, ele viajou a 54 mil quilômetros. Durante as suas aventuras, ele adquiriu 72 transformações terrenas, concedendo então ele 72 poderes únicos, incluindo a habilidade de se metamorfar em uma variedade de animais e também objetos. Além disso, seu cabelo possui propriedades mágicas, podendo transformar-se em armas mortais e até pode criar uma cópia perfeita de si mesmo. Talvez você se pergunte como alguém poderia derrotar esse macaco todo poderoso. A resposta é simples: dependendo do personagem, não pode. Suyokon não é apenas incrivelmente forte, mas também imortal. Não apenas uma vez, mas 7 vezes ele obteve a imortalidade. É praticamente impossível de matar um ser imortal, especialmente que alguém que alcançou a imortalidade 7 vezes. Mas estamos falando de uma outra obra que também aborda a literatura chinesa e também religiões de vários tipos. O criador de Drahama, ele alcançou a compreensão final de que as distinções entre o eu e o próprio outro, o natural e o sobrenatural, o profano e o divino, são meras construções arbitrárias. O Buda transcendeu todos os deuses ao atingir a iluminação perfeita, jovens, superando até figuras como o Augusto, o personagem de Jade, que abarca toda a criação. Então não, Suyokon não venceria. Perde The Winter TC. O escritor pode ser adaptado de diversas formas diferentes, desde um personagem dentro da sua própria obra até mesmo o próprio conceito do escritor, criador de tudo, que não se limita ao próprio personagem. The Winter tem a sua aparição nas HQ da DC, mas nem de longe é um The One Above All. Recentemente eu fiz um vídeo explorando o quão forte é o The Winter, e nesse vídeo eu explico a diferença do próprio personagem / avatar que aparece nas histórias do próprio Animal Man, em comparação com o verdadeiro escritor da DC. Acontece que ninguém pode ser maior e também acima do verdadeiro escritor. O que é mostrado naquela história não passa apenas de um avatar visto de forma totalmente diferente pelo escritor. Ou seja, o escritor quer e queria passar uma forma diferente de como ele é colocado nas suas histórias. Agora, o verdadeiro escritor, ele transcende essas histórias que é colocado para ele. E nem mesmo um personagem como Buda, sendo mais poderoso que é, pode superar uma história que transcende a ele. Afinal de contas, Buda ainda assim é um personagem ficcional, limitado às criações do escritor, ou melhor dizendo, do jogador e narrador que conta as histórias sobre os RPGs de World of Darkness. Vence Thanos, regulador astral. Thanos Regulador Astral é uma versão do Thanos onde ele obteve um dos reguladores astrais que contém diversas realidades. Quando ele obtém o Regulador Astral, Thanos acredita que ele tem uma missão para equilibrar o universo, eliminando a vida excessiva e também caótica. Thanos Regulador Astral ele possui as mesmas habilidades e poderes do Thanos tradicionais, mas com uma fixação obsessiva com as entidades conhecidas como morte. No entanto, ele é uma versão ainda mais implacável e também desapegado de si mesmo, disposto a realizar ações extremas em nome da sua visão distorcida do equilíbrio do cosmos. Resumindo, Thanos Regulador Astral absorveu todas as entidades Marvel, Morte, Infinito, Eternidade, Galactus, Tribunal Vivo e até mesmo o Avatar do The One Above All. Buda de The World of Darkness é uma representação única do Buda histórico, mas dentro do contexto sombrio e misterioso do próprio cenário
de World of Darkness. Buda, ele é um ser transcendental com uma profunda compreensão do universo, habilidades místicas e também a capacidade de influenciar a mente e também a realidade à sua vontade. Ele personifica a iluminação e também sabedoria absoluta. Nessa batalha, Thanos até poderia sim ter uma vantagem em termos de força bruta e também poder cósmico ali. A sua capacidade de manipular energia e também essa resistência extraordinária tornariam ele uma ameaça incrível para o próprio Buda. Só que o Buda, ele possui um conhecimento profundo do próprio universo e também uma compreensão transcendental que poderia ser uma vantagem em termos de conhecimento sobre tudo e também a manipulação da própria realidade. A fraqueza desse Thanos é que no final ele foi influenciado a desistir de tudo que ele fez pelo Adam Warlock e Kang, o Conquistador, que conseguiram convencer o Thanos lá a desfazer toda a realidade para voltar ao normal. Buda, ele pode influenciar a mente do Thanos. Ele poderia encontrar uma maneira de neutralizar ou ignorar o poder do próprio Thanos. Eu sendo mais generoso, tá? Porque se falarmos cosmologicamente, Thanos nem teria chance. Buda, só no seu estado base, já ultrapassa a estrutura da própria hierarquia do consenso de Sansara, a realidade final do World of Darkness, uma estrutura recursiva de consensos maiores que abarcam o mundo como percebemos, cada um sendo descrito como contendo o próximo em uma sucessão infinita como tartarugas até o fim. Buda venceria fácil. Perde. True autor. O verdadeiro autor é sem dúvida o personagem mais poderoso do verso de SCP. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu mostro o quão poderoso é o True autor. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada, pois lá eu abordo muito mais coisas do que eu vou falar aqui, tá? Os verdadeiros autores são autores na realidade, separados da própria dualidade e também completamente inacessíveis para todas as narrativas menores, ou seja, o True autor ele transcende infinitas narrativas e é o ser que cria todas as narrativas existentes. Basicamente, o verdadeiro autor ele é um mega conceito de escritor que cria ficções, onde dentro delas contém narrativas e histórias infinitas. Uma das suas principais manifestações, ou avatares, é a metanormalidade, o Imperador do Vazio, o Todo-Poderoso, o verdadeiro Rei Escarlate, as propostas Swans e outros. Assim como eu falei com The Winter, né? Não teria como Buda vencer um true autor, um verdadeiro autor, nem que ele estivesse em seu auge, pelo simples motivo de que, cosmologicamente, poder, conceitos e suas importâncias para os seus universos não faria o Buda de vencer essa batalha não. Vence Fahrenheit. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu pago um pau pra Fahrenheit. Não porque eu sou gado dela, não, relaxa. Mas porque ela é mega poderosa, cara. E está no topo, nos tops ali, né, dos personagens mais poderosos ou mais poderosas dos animes, mangás, light novels, enfim. Mas apesar dela ser poderosa, no encontro contra o Buda, ela não iria aguentar muito tempo. A Fahrenheit, mesmo em sua manifestação da Cidade dos Livros, ela está mais próxima da sua verdadeira forma e vê toda a criação apenas como um livro e pode reescrever livremente todas as coisas. Isso inclui então a cosmologia abaixo dela, bem como também os domínios. O primeiro domínio, por exemplo, é o domínio humano. Não é apenas uma hierarquia, mas na verdade é composto de múltiplas. Existe então uma escala infinita entre domínios. O domínio das bruxas, por exemplo, também é inacessível ao domínio humano. Uma obra de ficção no mundo humano é o seu próprio mundo. Cada um desses mundos contém uma quantidade infinita de ideias, teorias e outras obras de ficção. Tudo isso está contido nos fragmentos. Cada fragmento contém infinitas narrativas e também multiverso, e também uma catbox contém fragmentos infinitos. As representações da triarca do Buda são, na verdade, a The Wild e o próprio Tecelão, conhecido como Triade, entidades suprasensoriais que existem além das noções do tempo e espaço no teluriano, sendo então responsáveis por sua criação e também existindo como pilares fundamentais dele, personificando o próprio propósito e também estrutura. Só para você ter uma noção, tá? Os simples avatares do Buda residem totalmente fora dos limites da compreensão humana, desprovidos de noções como pensamentos, vontades, desejos ou mesmo também individualidade definidas. Suas ações transcendem tanto que questionar o porquê se torna fútil, pois ninguém é capaz de conceber a resposta. Sendo mais claro com vocês, o Buda, mesmo com seus avatares ou na sua forma base, tá? Digamos assim, é o verdadeiro The Creator. Se formos compararmos com o Mineko, né? Só nessa forma já é bem mais poderosa cosmologicamente do que o Mineko inteiro. Perde The One Above All.
Assim como o trio autor e The Winter, The Honorable Vol ele é um ser extremamente poderoso, né, na Marvel. Ele é retratado como uma entidade suprema e também onipotente que existe em todo o multiverso Marvel. The Honorable Vol ele é frequentemente descrito como uma personificação do próprio criador do universo Marvel, sendo então a entidade mais poderosa de todas. Ele está acima de todas as outras entidades e seres cósmicos, seja então Eternidade, Tribunal Vivo, Árvore Cabala, Enigma, qualquer outro ser que existe na Marvel, até mesmo personificações ou então conceitos. The Honorable Vol raramente ele interage diretamente com outros personagens. Ele é um ser transcendental que observa o multiverso e ocasionalmente pode influenciar eventos importantes de maneiras sutis. O The Honorable Vol ele é uma representação dos escritores e criadores por trás dos quadrinhos da Marvel, sendo então uma metáfora para o poder dos autores sobre o universo fictício que eles criam. Ele é a personificação da ideia de que dentro do universo Marvel, os escritores estão no topo da própria hierarquia criativa. Mas é claro que, como conceito, The Honorable Vol ele é mais poderoso e mais importante. Não tem como derrotar um escritor. Como comparação, não tão equivalente cosmologicamente, mas no conceito em si, o The Honorable Vol seria tipo um Ayandaran do próprio World of Darkness. Não teria chance, cara. Vence a Grande Escuridão. A Grande Escuridão, a entidade mais antiga do universo DC, conceitualmente neutra, mas com então um poder cósmico e poder inimaginável, ela é retratada como uma força que deseja extinguir toda a luz e vida no universo, representando um mal absoluto. A sua presença é uma ameaça para todos os seres e também a própria existência. Ela possui poderes como manipulação de energia escura, corrupção de mente e criação de realidades distorcidas. Todos os seres malignos da DC são meros avatares da sua própria grande escuridão, como Batman que ri, Mão Vazia, Darkseid, Equação de Vida, Homem Invertido e muitos outros. A grande escuridão representa a escuridão do multiverso DC. Antes de todo o multiverso DC existir, havia apenas a escuridão completa e de repente houve luz. O multiverso foi criado. No entanto, a grande escuridão não gostava da presença da própria luz, então começou a corromper seres poderosos para poder realizar eventos de crise. Buda, além de poder usar os poderes para poder criar barreiras de proteção contra qualquer corrupção da grande escuridão, ele poderia dissipar ataques e também influências, até mesmo tentar purificar ou trazer a clareza à escuridão. Seria uma luta de forças opostas, né? A destruição total contra a iluminação suprema. Essa batalha seria uma chance de neutralizar ou mesmo também purificar a escuridão, levando a Buda à vitória. Um dos motivos disso acontecer é que cada um dos deuses e seres divinos pode se manifestar como a própria quintessência, um oceano de energia infinita que nutre a teia de toda a criação. Ela existe como um arquétipo de todas as coisas e um modelo perfeito da própria realidade, no qual tudo no teluriano tem a sua origem e sua qual eventualmente retornará. Até mesmo o elemento do espírito se abarca toda a umbra. É simplesmente uma forma reduzida dessa essência. Ou seja, toda a essência da grande escuridão ou seria extinguida ou modelada pelo Buda. Perde Ayandaran, World of Darkness. Ayandaran é a entidade central e também poderosa em todo o universo de World of Darkness. Ele é mencionado no contexto do RPG Mage The Ascension em White Wolf Publish, que faz parte do universo de World of Darkness. A mitologia do jogo, Ayandaran é uma entidade transcendental e suprema, muitas vezes considerada como uma manifestação do próprio conceito de divindade. Ele é descrito como uma entidade que está além do entendimento humano, uma personificação do poder e da própria imensidão do universo. Ayandaran é frequentemente associado como um conceito de consciência cósmica, sendo descrito como uma presença que permeia todas as coisas. Ele é conhecido por ser uma força de equilíbrio e ordem do universo de World of Darkness. Embora também seja uma entidade que transcenda a moralidade e também as preocupações humanas, essa entidade é frequentemente mencionada em contexto de filosofia e também teologia dentro do jogo, servindo como um ponto de referência para os personagens explorarem questões existenciais e também metafísicas. Ayandaran é muitas vezes invocado em discussões sobre a natureza da própria realidade, o propósito da vida e a natureza da própria divindade. Ayandaran é uma entidade mega poderosa, associada ao conceito de divindade, consciência cósmica e o equilíbrio universal, onde nem mesmo Buda não teria chances de enfrentar Ayandaran, não. Me diz vocês agora, eu esqueci de algum outro personagem que vence ou venceria o Buda
de World of Darkness, faça sua lista agora nos comentários que eu vou estar lendo, olhando todos e diga se vocês concordam ou não com a minha lista aqui. Não sai desse vídeo antes de deixar aquele like poderoso e se inscrever no canal para poder acompanhar mais vídeos com personagens mega poderosos. Muito obrigado por assistir, valeu, falou e até mais.